Pais queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Veja Ailson Silva Oficial. Não deixe de se inscrever no nosso canal, comentar os nossos vídeos, curtir, compartilhar. Indique este canal aos seus amigos, para que assim como você, eles possam também ter o conhecimento genuíno da palavra de Deus e aqui neste canal ter acesso a temas polêmicos e que muitas das vezes não têm coragem de falar. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico também, que é o arrebatamento da igreja. Este fenômeno tão esperado pela igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Existem algumas divisões a respeito da vinda de Cristo. Dentro da escatologia, existem alguns posicionamentos, que é chamado de, primeiro, pré-milenistas, segundo, pós-milenistas e terceiro, amilenistas. Então existe aqui três visões distintas a respeito da vinda de Cristo Jesus. O pré-milenista divide a sua visão em algumas vertentes, ou melhor, em três vertentes. A primeira é pós-tribulacionista, pré-tribulacionista e mesotribulacionista. Dentro da visão pré-milenista existem essas três vertentes, essas três visões distintas, que é o pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista e o mesotribulacionista. Então são três visões diferenciadas. O pós-tribulacionista, eles não vê diferença nenhuma a respeito da vinda de Cristo Jesus. Eles acreditam em uma única vinda só. Esses são os pós-tribulacionistas. Já os pré-tribulacionistas, eles dividem a vinda de Cristo dentro da Bíblia Sagrada. A primeira etapa que nós cremos é a vinda do Senhor Jesus somente para a igreja. E isto nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. Vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, você não deixe de também ler essas referências aí, tá? Só assim você vai ter um amplo conhecimento dessas verdades. 1 Tessalonicenses 4, eu quero ler a partir do 13, fica melhor para você compreender a nossa visão pré-tribulacionista. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo de número 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então nós cremos que a vinda de Cristo
ela se dará em duas etapas. A primeira será somente para a igreja, como lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então isso aqui, a Bíblia nos deixa claro que nós que ficamos vivos, no mesmo período em que aqueles que morreram em Cristo, que neste período aqui, nesta primeira vinda, somente os que morreram em Cristo ressuscitarão, e não aqueles que morreram sem Cristo. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão, isto aí na segunda vinda de Cristo, como Daniel mostra claramente que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para desprezo eterno, né? Que isto se dará também a questão de uma segunda ressurreição, que é daqueles que não negaram a fé, mesmo que não subiram no arrebatamento da igreja, ficaram aqui nesta terra, sofreram, mas não largaram a sua fé, morreram por amor a Cristo, pelo amor ao Evangelho, mesmo já a igreja não estando mais aqui. Eles, aqueles que morreram, ressuscitarão também na segunda ressurreição para a vida eterna, e os ímpios para a condenação eterna. Mas esses que morreram antes do arrebatamento da igreja, eles vão ter esse privilégio de ressuscitar primeiro, é o que diz o texto aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, vos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa aqui é a primeira ressurreição. Então, eles vão ressuscitar, a terra dará conta do seu corpo, então eles irão se encontrar com o Senhor nos ares, assim como nós também, no mesmo momento, estaremos sendo transformados e iremos encontrar o Senhor nos ares. Então, esta é a primeira vinda de Cristo Jesus. E a segunda etapa, que é a segunda vinda de Cristo Jesus, a Bíblia nos mostra claramente que ele pisará no Monte das Oliveiras. E isso nós vamos encontrar um texto muito clássico, que está em Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 6. Vamos lá para Zacarias. Zacarias 14. Nós iremos ler a partir do primeiro para ficar uma leitura mais clara para você. Zacarias 14, a partir do primeiro. Isto aqui se trata já da segunda vinda de Cristo, que ele pisará no Monte das Oliveiras. Perceba que a primeira vinda de Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4 e 17, mostra que ele nos encontrará nos ares, ele não terá contato com a terra, tá certo? Então isto é o arrebatamento, que também em 1 Coríntios 15, a partir do 51, está relacionado aí no abrir e fechar de olhos. Zacarias 14, do 1 em diante, olha o que diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Isso aqui se trata de quando Jesus ele virá juntamente com a igreja para julgar, tá certo? Versículo de número 4. E naquele dia estarão os seus pés, isso aqui é o Messias, tá? E naquele dia
estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então nós vemos aqui que a segunda vinda de Cristo, ele pisará no Monte das Oliveiras. E este fenômeno é muito maravilhoso porque Apocalipse nos mostra claramente, deixa me ver se é Apocalipse 1 e versículo 7 ou é 8, deixa eu ver aqui, é 7, Apocalipse 1 e 7, algumas pessoas entendem que Apocalipse 1 e 7, principalmente os que têm a visão pós-tribulacionista, eles acreditam que Apocalipse 1 e 7 é uma vinda única, que todo olho verá e não existe esta vinda misteriosa a qual nós cristãos acreditamos, que é o arrebatamento da igreja, tomando também como base Apocalipse 1 e 7, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então muitos creem que a vinda de Cristo se dará somente em uma fase que todo olho verá. Só que na verdade, esse acontecimento aqui está incluso já na segunda vinda de Cristo, como lemos aqui em Zacarias 14, que ele pisará no Monte das Oliveiras, ele virá com a igreja que foi arrebatada, aí sim acontecerá esse fenômeno de Apocalipse 1 e 7, que todo olho o verá. Verá Jesus vindo juntamente com a igreja para julgar, e assim também ele está aí julgando todos que ficaram e não subiram, né, no arrebatamento da igreja. Interessante também que Judas, ele também mostra algo muito interessante no versículo de número 14. Olha o que diz aqui o versículo de número 14 do livro de Judas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Observe aqui que ele fala aqui a respeito da segunda vinda de Cristo, que ele virá com os seus santos. A primeira vinda de Cristo será somente para a igreja, que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E aqui já mostra no versículo 14 de Judas, que simplesmente ele, o Senhor, ele vem juntamente com milhares dos seus santos, que são aqueles que foram arrebatados na primeira vinda de Cristo Jesus. Deus abençoe você, que Deus continue te dando graça e que você possa estar sendo edificado com esses conhecimentos, amém? Compartilhe nossos vídeos, comente, não deixe de se inscrever no nosso canal e também faça sua sugestão de vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.